Deixa eu dar beijo na Li, que também já está aqui conosco. Tudo bem, minha amor? Tudo bom, Seja e você? bem-vinda. Obrigada, Fez viu? boa viagem? Graças a Deus. Eliana tá fazendo o maior sucesso com as bolsas necessaire, porta-documentos, caderneta de vacinação. A gente vai dar uma Isso dica. aí. Pode adaptar o tamanho, viu, turminha? A gente vai passar aqui uma ideia de molde e aí você consegue criar. Desde Exatamente. porta-passaporte, dá para fazer uma carteirinha. Porta-livro, Porta-livro. porta-agenda, tudo porta. Caderneta, porta tudo. É porta tudo. E aí a gente trouxe essa proposta aí do porta-passaporte para a família, né? A gente tem o tamanho menorzinho. Que a gente até vai sortear e esse maior. E trouxe esse daí que cabe até 4, 5, Como né? é que você montou, Lu? Dica rápida também, viu, turminha? Bem rapidinho Tipo, de fazer, pecinha bem rendada, Que uma rapidinho graça. de fazer. Como é que você fez? Então a gente trouxe aqui, né, esse material, que é aquele material sublimado, né? Mas pode ser substituído por tricoline, manta, o material que você estiver em casa, tá? Você consegue fazer normalmente, tá? Então o que a gente vai ter aqui? Eu deixei com a produção, Tati, a ilustração, porque é medidas, tá? Ah, legal. Tudo isso daqui é medidas que quem está fazendo em casa vai poder fazer sem problema, tá? Então só para vocês terem ideia, 34 por 23 de altura, tá? Esse é o tamanho que eu achei legal, que vai ficar bem ideal para um porta-documento e o porta-passaporte, tá? Certo. Então, eu estou utilizando aqui, como esse é um material estruturado, né? Que ele já vem estruturado no nylon 600, então eu não preciso de colocar manta, né? Se vocês estiverem utilizando tecido, então precisa do tecido e a manta, faz um quilt para poder segurar todo mundo, tá? Estou utilizando aqui também o nylon dublado, que é aquele que tem a espuminha, tá? Eu trabalho bastante com esse material para forro. Pode ser substituído, então, pelo tecido no forro, tá? A mesma... Aqui eu sempre corto um pouquinho maior, tá vendo? Porque o que eu vou ter que fazer aqui? Feito isso, você já coloca aqui, ó, costa com costas e já passa uma costura segurando, tá? Porque quando você corta um pouquinho maior, você tem uma segurança na hora de costurar, tá? E aí você tem essa peça pronta aqui, ó. Já deixa ela reservada, tá? E aí a gente tem a aba. A aba aqui, ela é feita do mesmo material, tá? Aí no caso a gente substitui também pela manta, tá? E a gente tem aqui o nylon dublado, que também é o mesmo material, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui a gente vai costurar todo o contorno aqui, ó, de fora a fora, tá? Vai refilar e aí a gente vai entrar com o viés. O acabamento dessa peça, ela é feita toda em viés, tá? Aí você tem essa peça aqui, ó. Tá? Tô utilizando aqui aquele botãozinho de imã, tá? Tô utilizando apenas um nessa peça. Mas quem quiser pode usar até 2, tá? Porque ele fica, né, cabinha bem fechadinha aqui dos lados, tá? A gente tem aqui também, que são as abas internas, que é esse daqui da foto, tá? Também feito com o mesmo material, tá? Que é pro bolso? Que é pro bolso, Tá. seriam os bolsos internos, tá? Aqui a gente vai estar utilizando o viés para acabamento, tá? Se for um tecido estampado, sempre prestar atenção na posição, né? Porque tem que ser 2 virados, um de frente para o outro, tá vendo? Se for estampadinho, floralzinho, aí às vezes não tem muito problema, né? Tá? Então eu fiz isso e vou estar utilizando também, pode ser o plástico cristal, aquele 2.0, que não é aquele tão grosso, né? Que vai costurar bem na máquina doméstica. Ou esse daqui é aquele resinado, tá? Aí quem tiver aquele pezinho para costurar plástico, facilita bastante. O zíper, tá? como é que você faz, Lu? O zíper a gente faz o seguinte, ó. Às vezes a parte que o pessoal tem mais dificuldade, né? O Isso, zíper. exatamente. Bolsa necessaire, É o estojo. zíper. Aqui pode ser o zíper de metro, eu estou utilizando aquele zíper já pronto de 30 centímetros, tá? Então a gente tem que fazer o acabamento, quando você pega o zíper aqui, você vai pegar o viés no tamanho do plástico aqui, né, que é da altura aqui. E já faz o acabamento em um dos lados do zíper aqui, tá? Com o outro plástico, você já faz o acabamento dele aqui também. E você vai posicionar ele assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá?
e vai passar uma costura aqui, ó, uma costurinha reta segurando ele de fora a fora, tá? Que vai ser esse bolso, pega aquilo ali, Tati, pontinho. Que é esse bolso interno aqui, ó, tá? Então, você abre aqui, ó, você tem um bolso aqui, né? Tá? É esse bolso aqui que a gente tá fazendo, tá? E o outro bolsinho, ele é bem simplesinho. Vamos tirar, vamos supor que é esse daqui, ó. É só o acabamento com o viés, tá? E aí, o que que eu fiz? Já passei uma costura no meio, ó. Isso daqui é opcional, tá? Porque aí você tem 2 bolsinhos aqui que você pode estar utilizando no caso do porta-passaporte. Que aqui é, então, o bolso sem o zíper. Isso. Essa costura que você mostrou nesse, ó, dá Isso. pra ver direitinho. Então, Né? o primeiro bolso e o que tá em cima. Isso, E esse lado a gente tem também o primeiro, que foi a Isso. aba interna, para criar esse bolso. isso. E aqui a gente tem com o zíper. Com o zíper. Porque os bolsos internos, eles ficam livres, né, Tati? E é legal ter um com zíper, né? Isso, Eli? sempre tem, às vezes para viagem, né, tem pouch, essas coisas, pecinha miudinha, né? Então, Aí aqui você dentro, põe um em cada ponta. Isso, porque aqui, ó, ele tem que ficar livre, né? Tá? E aí, a gente já vai para a montagem da peça, né? Que aí é bem simples, ó. Como a gente já tem adiantada essa parte aqui, o que que a gente tem que fazer? Acha sempre, gente, o pique, faça o pique das peças, que é o centro das peças, né? Então, ó, você tem, faça um pique aqui, outro aqui, tá? Porque aí a gente sempre tem a metade da peça. Isso facilita na hora da montagem, né? Para não ficar um torto, né, Tati? Não fica feio, né? Fica desproporcional. Fica desproporcional, né? Então a gente vai pegar lá os bolsinhos pronto, olha só. E aí você posiciona, ou coloca aqui, né? E vai fazendo a montagem, olha. Então você faz tudo antes de estar colocando na peça, olha. Tá vendo? Tá? E aí eu já passo uma costura. Já pra passo uma prender. costurinha de segurança segurando todo mundo aqui, tá? Esse pique que a gente fez aqui, ó, então a gente abre a peça dessa forma, né? Assim. Aqui nas costas, a gente não fez o pique aqui, ó, achando o meio. A gente vai pegar a abinha que a gente já deixou pronta, que é essa aba aqui, ó, acha o meio dela também e já faz o pique aqui, ó. Tá? É importante, quando fizer a aba, já colocar, se optar por colocar esse botão, já colocar o botão, tá? Caso não seja esse, pode ser aquele botãozinho tic-tac também, aquele de pressão, tá? Aí pode ser por último. Mas é fácil, tá? é rápido, É né, fácil, Eli? né? Porque esse daqui não... Que é o meio com meio, eu Isso. vou costurar aqui. É, então, olha, direito com direito, olha. Já coloca todo mundo aqui, você já tem o centro da peça, olha. Tá vendo? E passa uma costurinha aqui. Tá? Bem simplesinho, né? Simples. Simplesinho. O que mais, na minha opinião, assim, mais demorado é colocar o viés. Minha amiga, pode ser porta-documentos, Vacina. pode ser caderneta de vacinação, Isso. porta-livro, é só você adaptar o bolso, tá? Então a gente fez aqui, ó, com o bolsinho os 2 maiores, acabamento com viés e o plástico. O pessoal tá pedindo pra você confirmar o plástico. Que plástico você usa? Resinado. Plástico resinado, tá? Isso. Ou plástico cristal, que é aquele plástico que usa em mesa mesmo, em casa. Tá. A gramatura 2.0. E no outro lado, Isso. ali fez aí o bolso com o zíper, tá? Isso. E também o bolsinho aqui por trás. Agora, Assim. esse acabamento que você dá com viés. Com Como é que viés. você fez? Então aqui, ó, eu sempre inicio o viés. Deixa eu pegar aqui, né? Então a gente, geralmente, o viés ele é muito assim opcional, né? Do jeito como a pessoa gosta de fazer. Geralmente as pessoas elas dobram o viés assim no meio, né? Faz uma dobrinha e já coloca na peça de fora a fora assim, né? Vai contornando toda a peça, tá? Só encaixa, né? Isso, só encaixa, tá? Mas o acabamento, a gente fazendo dessa forma aqui, ele fica muito mais acabado, né? Então, o que que a gente faz? Faz um triângulozinho aqui, ó, para iniciar, tá? Um Certo. triângulozinho aqui, tá? E você vai iniciar colocando ele, você não abre o viés, tá? Você começa a iniciar costurando em cima onde que tem essa dobrinha, tá?
Procura pegar a agulha bem em cima, tá? Vai fazer todo o contorno da peça. Como tá? nessa pronta. Como nessa pronta. Quer dizer, quase pronta. Quase pronta, né? E qual que é o segredinho depois que você colocou o viés? Você tem que refilar, tá? Você refila. Dá uma boa refilada para que não ultrapasse essa parte do viés aqui, tá? E aí, gente, é só virar. É só virar o viés. Os cantos ficam Os cantinhos perfeitos, né? ficam perfeitinhos, tá? E assim, Tati, não existe uma fórmula mágica. É treino. Prática. É prática, né? Você vai treinando. Hoje você começa meio tortinha, amanhã já tá melhorando, né? E aqui, ó, você vai seguir, começar a costurar se baseando nessa costura que tá aqui que você fez, tá? Certo. Então você vai posicionar aqui, ó, e você vem costurando aqui, tá? Que vai servir como guia para você, tá? Então tô aí não mostrando tem esse erro, ali. né? Esse é a outra estampa. Então olha só, gente, a gente trouxe essa aqui com uma proposta bem de passaporte mesmo, de viagem, né? Graça. Então olha como que fica o acabamento por interno, tá vendo? Fica bem bonitinho, né? E atrás, olha, fica outro acabamento, tá? Então, é prática. E aí, ó, você já tem o botão aqui, né? Vai fechar aqui, ó. Aonde bateu o botão aqui, é onde você vai colocar a outra parte do botão. E aí você já tem a peça finalizada, né? Uma peça bem feita, finalizada aí. Obrigada, viu, Lili, mais que uma vez. agradeço. Vou divulgar os contatos da Eliana Wack, quem quiser falar com a nossa professora, quem quiser outras dicas, saber sobre esse material, né? Isso. Emborrachado, que o pessoal sempre pergunta. Pergunta. É a própria Lívia, gente, que ela faz esse procedimento. Isso. E aí quem quiser tirar dúvidas para aprender a fazer em casa também, ou enfim, de Pode repente ver ligar. como faz para comprar pronto, fala com a Li. Exatamente. Telefone e WhatsApp, Li, celular? WhatsApp. E nas redes sociais, Ateliê Rosa Lelé. Isso. Facebook e Instagram, @Ateliê Rosa Lelé. Isso. E o telefone também. Que é o no WhatsApp. seu vídeo. Tá? Tem esse daqui que eu trouxe, que é a peça do sorteio. Vamos mostrar? Vamos, que é com Tá bem? elástico, né? Ela é com elástico. Que ela é bem facinho de fazer, gente. Esse, Ela fez o bolso pra gente colocar daí em pezinho. Esse né? dá pra colocar Ao invés de dois. do lado, 2 porta-passaporte aí. documentos. É Fechou. individual. E aí ela prendeu o elastiquinho, ó. Quando você for costurar ali o viés, já costura um elastiquinho. Aí fica opcional. Se quiser uma abinha, coloca uma abinha, né? Mas eu acho que o elástico tá tão funcional aí. Arrasou. Essa Obrigada, super viu, meu rápida. amor?